Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse texto fala diretamente para momentos em que a mente está confusa, o coração está cansado e a vida parece sem clareza. Porque uma das sensações mais desgastantes emocionalmente é não saber para onde ir, o que fazer ou qual caminho seguir. Senhor, eu reconheço que existem momentos em que me sinto perdido. Existem decisões que me confundem, caminhos que me geram insegurança e períodos em que não consigo enxergar claramente o futuro. Em alguns dias, sinto medo de errar, medo de escolher errado e medo de continuar andando sem direção. Hoje eu te peço, guia meus passos, traz clareza para minha mente, paz para meu coração e sabedoria para minhas decisões. Não permita que eu viva guiado apenas pelo medo, pela ansiedade ou pela confusão. Amém. A falta de direção produz um desgaste silencioso, porque o coração humano precisa de propósito, clareza e sentido. Quando a pessoa sente que não sabe mais para onde está indo, surge um vazio emocional difícil de explicar. Muita gente está vivendo exatamente assim agora. Externamente continua funcionando, mas internamente existe confusão. Não sabe qual decisão tomar. Não sabe se continua ou recomeça. Não sabe se está no caminho certo. E aos poucos a mente vai ficando cansada. Outro ponto importante é que a falta de direção frequentemente gera ansiedade. O coração tenta encontrar respostas rápidas, sinais imediatos e garantias absolutas sobre o futuro. Mas a vida nem sempre oferece clareza instantânea, e isso incomoda profundamente quem deseja controle total. Existem pessoas emocionalmente esgotadas porque passam o tempo inteiro tentando prever cada passo da vida. Querem certeza absoluta antes de continuar. Querem enxergar todo o caminho antes de dar o próximo passo. Mas Deus frequentemente trabalha mostrando apenas a próxima direção necessária. Em Salmos 119 e 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Repare que o texto fala sobre luz para o caminho, não necessariamente visão completa do futuro inteiro, porque fé também envolve caminhar mesmo sem enxergar tudo claramente. Outro aspecto importante é que períodos de falta de direção podem gerar sensação de atraso. A pessoa olha para outras pessoas avançando, conquistando coisas, construindo projetos e aparentando clareza. Então começa a pensar: por que minha vida parece parada? Por que ainda estou confuso? Será que perdi meu propósito? E a comparação piora ainda mais a confusão interior. Outro ponto relevante é que o medo de errar paralisa muitas pessoas. Elas pensam tanto nas consequências possíveis que deixam de agir. Ficam presas emocionalmente entre dúvida, medo e insegurança. E aos poucos a vida começa a parecer travada. Existe gente ouvindo essa mensagem enquanto sente exatamente isso. A sensação de estar parado internamente. Em Tiago 1,5 está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Isso revela que Deus entende limitações humanas. Ele sabe que existem momentos em que a mente fica cansada e sem clareza. Outro aspecto importante é que a falta de direção nem sempre significa ausência de propósito. Muitas vezes significa apenas fase de processo. E processos normalmente são desconfortáveis, porque Deus trabalha gradualmente. O problema é que o coração humano gosta de rapidez. Quer respostas imediatas, confirmação imediata e segurança imediata. Mas crescimento profundo raramente acontece com pressa. Outro ponto relevante é que existem pessoas tentando encontrar direção apenas através da lógica humana. Analisam excessivamente tudo, tentam controlar todos os cenários e vivem mentalmente sobrecarregadas. O excesso de análise também produz confusão, porque a mente cansada perde clareza. Existe um limite emocional para aquilo que o ser humano consegue carregar sozinho. Outro aspecto importante é que a falta de direção pode produzir desânimo espiritual. Algumas pessoas oram buscando respostas, mas como não recebem imediatamente aquilo que esperavam, começam a sentir frustração. O silêncio de Deus durante certos períodos pode gerar insegurança, mas silêncio não significa abandono. Muitas vezes Deus continua trabalhando mesmo quando o coração ainda não consegue perceber claramente. Em Isaías 30, 21 está escrito: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá: este é o caminho, siga-o. Isso revela a direção divina. Deus não perde seus filhos no processo. Outro ponto relevante é que muitas pessoas confundem direção com ausência total de medo. Porém, existem momentos em que Deus direciona enquanto o coração ainda está inseguro. Coragem não é ausência de medo, é continuar caminhando apesar dele.
Outro aspecto importante é que a confusão emocional frequentemente aumenta quando a pessoa está espiritualmente distante do descanso em Deus. A mente fica cheia de vozes externas, comparações, opiniões e pressões, e quanto mais ruído interno existe, mais difícil fica discernir direção. Por isso, momentos de silêncio diante de Deus são tão importantes, porque clareza muitas vezes nasce na quietude. Em Salmos 46:10 está escrito: "Aquietem-se e saibam que eu sou Deus." Isso confronta diretamente a agitação mental que muitas pessoas carregam. Existe gente cansada não apenas pelos problemas, mas pelo excesso de pensamentos. Outro ponto relevante é que a falta de direção também pode nascer do esgotamento emocional. Quando o coração está muito cansado, até decisões simples parecem pesadas. A mente perde capacidade de enxergar com clareza. Tudo parece confuso, tudo parece urgente, tudo parece difícil. E nesses momentos, a pessoa precisa mais de descanso espiritual do que de desespero. Outro aspecto importante é que Deus frequentemente guia passo a passo. Abraão não recebeu o mapa completo do futuro. Moisés passou anos no deserto antes de entender completamente o propósito. José atravessou processos longos antes de enxergar sentido em tudo. Isso mostra que clareza total raramente vem antes da caminhada. Ela normalmente aparece durante o caminho. Outro ponto relevante é que algumas pessoas estão tão focadas no medo de errar que esqueceram que Deus também é capaz de redirecionar caminhos. A pressão de acertar absolutamente tudo está destruindo emocionalmente muita gente. Mas Deus continua soberano até sobre processos imperfeitos. Em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui fases confusas, decisões difíceis e períodos sem clareza total. Deus continua trabalhando. Outro aspecto importante é que a falta de direção muitas vezes revela a necessidade de dependência maior de Deus. Enquanto tudo parece claro e sob controle, o ser humano tende a confiar apenas em si mesmo. Mas quando a vida entra em fases nebulosas, a dependência espiritual aumenta, e isso pode produzir amadurecimento profundo. Outro ponto relevante é que Deus conhece exatamente a confusão que existe dentro da sua mente hoje. Ele vê dúvidas que ninguém conhece, medos escondidos e preocupações silenciosas sobre o futuro. Nada passa despercebido diante dele, mesmo quando você sente que está perdido. Outro aspecto importante é que não enxergar tudo agora não significa que não exista caminho. Muitas vezes Deus está apenas ensinando você a confiar mais nele do que na necessidade constante de controle. E isso é difícil para o coração humano, mas também é transformador. Em Jeremias 29:11 está escrito: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês." Isso revela que mesmo quando você não entende completamente o caminho, Deus continua vendo além. Existe propósito mesmo durante a confusão. Se essa palavra está falando com você agora, se sua mente anda cansada, cheia de dúvidas e sem clareza sobre o futuro, segue o canal e compartilha com alguém que também precisa encontrar direção em Deus. Tem muita gente vivendo emocionalmente perdida enquanto tenta carregar tudo sozinho. Voltando à reflexão, talvez você não tenha todas as respostas agora. Talvez ainda existam dúvidas, inseguranças e caminhos indefinidos diante de você. Mas Deus continua guiando aqueles que permanecem próximos dele. Outro aspecto importante é que direção espiritual não nasce apenas de pressa emocional. Muitas vezes nasce de intimidade, oração, silêncio e confiança. A clareza vem aos poucos. O coração encontra paz aos poucos. E o caminho começa a aparecer passo a passo. Em Êxodo 13:21, está escrito que Deus guiava seu povo pelo caminho. Isso significa que ele continua conduzindo pessoas mesmo em fases difíceis. Você não está abandonado na sua confusão. Se Deus usou essa palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas cansadas emocionalmente precisando descobrir que Deus ainda guia caminhos. Voltando à reflexão, a falta de direção de hoje não significa ausência de propósito amanhã. Continue caminhando, continue buscando, continue confiando. Comenta: Deus guia meus passos. Se você decide confiar mais na direção dele hoje, esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está emocionalmente perdido neste momento. Mesmo quando você não consegue enxergar claramente o caminho inteiro, Deus continua vendo cada passo à frente. Senhor, guia minha vida e acalma meu coração. Remove a confusão, o medo e a ansiedade que têm roubado minha paz. Dá-me sabedoria para discernir o caminho certo e confiança para continuar caminhando mesmo sem entender tudo agora. Que tua presença ilumine meus passos diariamente. Amém.